Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Leitura e meditação do Livro do Céu de Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade, volume 1, trechos 13 e 14. Trecho 13. Jesus quer que a alma toque com a mão o seu profundo nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Lembro-me que muitas vezes após a comunhão, ele me dizia: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao teu lado, agora quero deixar-te sozinho um pouco, sem me fazer sentir. Vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo, e tu não fizestes nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma. Entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir, e que quando eu me fizer sentir novamente, virei, para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiveres sido ingrata. Fiquei tão assustada e aterrorizada com esta notícia que lhe dizia: Senhor meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como, depois de que me fizesses deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: é que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te entristeças. Quero preparar teu coração para receber as graças que eu te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer, porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então ânimo, ânimo, e depois logo virei. E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei?
porém resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo, mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: vê, somos obras do teu amado, onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e tu não vês. Ah, obras do meu Senhor, me deem notícia, me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar, me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam a alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Jesus começa dizendo: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. O objetivo dele estar permitindo todo esse sofrimento para a Luísa, purificar a alma dela, para ela se esvaziar de si, para ela não ficar mais com pensamento em si mesma, para em tudo ela só ver Jesus, só pensar em Jesus, só querer fazer o que ele quer. É essa a razão pelo qual ele está trabalhando na alma dela, essa purificação. E a melhor forma de se assemelhar a ele, que é viver na divina vontade, é estar cada vez mais imagem e semelhança de Jesus, para quando alcançar o grau mais alto de se viver essa santidade divina, o supremo grau, a criatura ser uma só com ele. E para isso, para se assemelhar a ele, não há outra forma a não ser através de sofrimentos, porque Jesus sofreu todo o tempo, desde o ventre da Virgem Maria. Ele já era Deus ali, ele já sentia tudo o que ele ia viver na paixão, ele já sentia ali no ventre da Virgem Maria. Ele já padecia por nós, ele já reparava, ele já estava ali fazendo o trabalho de redenção e de santificação das criaturas. E isso era sofrimento. Toda a vida dele foi sofrimento. Poucas vezes ele tinha momentos de felicidade, que eram só quando ele estava com a sua mãe. Então, ele, agora nesse momento, ele quer deixar a criatura um pouco sozinha. No início, quando nós começamos a meditar o livro do céu, a compreender, e a desejar viver a divina vontade, ele nos atrai, com o seu amor, com toda a beleza que ele tem, que ele é, para que nós possamos ficar seduzidos por ele. E aí quando nós começamos, quando ele vê que a criatura já realmente está totalmente envolvida, quando a criatura ela quer realmente viver isso que ela está buscando de verdade, que ela está compreendendo, que ela está correspondendo a esse chamado, ele se afasta. Ele se afasta, deixa a criatura por si só, porque é um teste. Jesus, ele permite muitos testes no início para testar mesmo se a criatura quer realmente isso, se ela realmente está compreendendo, se ela realmente está desejando, porque não é algo
como uma devoção, não é algo como uma coisa que a gente vai começar e abandonar. Por isso esses testes, para ver se a pessoa ela vai ser fiel, vai estar atenta a tudo o que ele está trazendo de conhecimento a respeito dessa santidade divina. Ele se afasta, mas a força vem dele. Ele continua conosco, só que sem se mostrar. E como que ele se mostra? Quando a gente sente realmente a presença dele, assim, no sentido de entender que este livro é realmente algo muito grande, que tudo que está neste livro realmente vai trazer verdadeiramente tudo isso que ele está dizendo, esta santidade, este dom de viver a divina vontade. Então ele fica meio que escondido, ele não manifesta o amor dele, nenhum sentimento em nós de realmente estar sentindo ele, a presença dele. É algo assim que acontece tão natural que a gente não consegue explicar. Mas ele está conosco. Ele está porque a partir do momento que a criatura faz os 31 dias com Maria, consagra a sua vontade para viver a vontade divina, ele não deixa mais a criatura. Ele fica apaixonado pela alma que deseja viver, o plano dele original, retornar à ordem pela qual a criatura foi criada. E nós somos criados para isso, para viver assim de uma união com ele a ponto de ser um só com ele. Fomos criados para ser imagem e semelhança dele. Então, para que isso possa voltar a acontecer, essa ordem possa retornar à criatura, é necessário todo esse processo de desapego de si mesmo, desapego das criaturas, de sentir, muitas vezes a ausência dele, vários estados de ânimo, de que ele permite, vários testes que a criatura passa no início, para realmente ter certeza de que é realmente isso que ela deseja, porque é algo que não se pode voltar atrás, nem se consegue mais quando a gente tem a compreensão do que é essa vida na divina vontade. Então, ele permite, que essa ausência dele aconteça. Cada um vai sentir de uma forma, mas ele quer nos fazer compreender quem nós somos, que é para o nosso próprio bem que ele permite isso. É para que nós sejamos humildes. A humildade é a gente depender totalmente dele, é nós sermos como crianças, nos braços de um pai que se lança, com toda a credibilidade de que o pai não vai deixar ela cair. Então ele diz para Luísa: não te entristeças, quero preparar o teu coração para receber as graças que te designei. Então ele está preparando o coração da criatura, porque ele vai derramar muitas graças ao longo desses 36 volumes que nós estamos apenas no início da meditação. Ele vai nos ajudar sensivelmente. Agora, no início, talvez menos, Nós teremos menos sensibilidade ao ver o agir dele. Mas ele quer isso porque ele quer nos fazer tocar com a mão o nosso nada. Ele vai fazer com que a nossa alma seja cimentada na mais profunda humildade, para ele poder construir sobre a nossa alma os muros, do reino que ele vai construir dentro da nossa alma, e depois colocar o seu trono e reinar definitivamente dentro de nós.
Então Ele quer que nós nos alegremos, que nós sejamos gratos, porque quanto antes nós passarmos por esse mar tempestuoso, destes testes, dessas mortificações, destes sofrimentos, deste estado de ânimo de sentir a ausência dele, quanto mais antes nós passarmos, mais antes nós vamos chegar ao porto seguro. E o porto seguro é a compreensão do que vem a ser a divina vontade, a correspondência daquilo que Ele quer de nós. Este porto seguro é viver na divina vontade. Esse porto seguro é voltar à ordem pela qual a criatura foi criada. Então, quanto mais duras as provas que Ele fazer com que nós nos sujeitemos, maiores são as graças que Ele vai derramar. Então Ele quer que nós tenhamos ânimo, porque depois Ele virá com muitas luzes. Nós vamos receber muitos conhecimentos sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre o plano dEle, sobre tudo o que Ele quer fazer e realizar. E nós vamos, passando por isso, nós vamos ter essa compreensão e vamos concordar e aceitar tudo. E vamos compreendendo e vamos entendendo como é voltar à ordem pela qual a criatura foi criada, como é viver nessa união com Deus, com Jesus vivendo dentro de nós e Ele passando a reinar ali e nós estarmos totalmente conectados com Ele para poder viver não somente fazendo a vontade dEle, mas vivendo a vontade dEle, porque é Ele que vai viver essa vontade dEle dentro de nós. Amém. Trecho 14. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo Ele fizera até aí, tudo tinha sido obra de sua graça, e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão que sem Ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando o sentia, porque ouvia aquelas palavras se ressoarem: se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Assim passava, às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Ah, sim, certamente. Lá o encontrava, não podia duvidar, e lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. Depois que passaram estes dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior, falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nem uma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento não dizia nada ao confessor ou a nenhuma outra alma vivente, entretanto fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, senti-o dentro de mim,
Abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: é nada o que tu passaste, prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais-me contar tudo o que passou. Tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então, eu narrei as minhas tristezas dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Na comunhão não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E ainda o medo que ao voltar tu me castigarias por não ter sido fiel. Então, eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes. Então, diga-me como devo fazer. E ele, me instruindo benignamente, me dizia: tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o Espírito de paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração quando em oração não pode se recolher. Não quero que penses sobre isso ou aquilo, como é ou não. E fazendo desta maneira, tu mesma chamas a distração. Pelo contrário, quando estás neste estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata lhes lambe as mãos. Então tu, enquanto te vês espancada, batida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições, me agradecerás de todo o coração, beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, tua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado, ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em teu nada, não terá forças para se aproximar. Eis que, onde pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsêmani. Como será quando eu te fizer participar dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinhas, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis, que estão sonolentos, deixados sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles, de modo que me parecia que queriam me devorar vivo.
Meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Dize-me, quando chegastes a sofrer tanto? Então, quando te encontrares privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me este sangue, oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim, mas tu, pensando que com o teu sofrimento me darás conforto, ficarás satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visites 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento, com as minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isto tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã, diante do tabernáculo onde estou por teu amor, e visita-me. O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda a ação tua, caminhando, trabalhando. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e sem saber se poderia fazê-lo. Disse-lhe, Senhor, peço que fiques comigo, até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer eu, miserável? E ele benignamente adicionava, sim, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero tua boa vontade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. Jesus quer nos fazer experimentar que nós não somos capazes de nada sem Ele e que tudo o que nos acontece nós devemos a Ele. Toda a força, toda a coragem, todo o ânimo, toda a luz de entendimento, toda a graça, tudo vem dele. E a humildade é isso, é saber que nós dependemos dele para tudo, até para aquilo que ele quer que nós façamos, nós dependemos dele para conseguir realizar. E que verdadeiro diretor espiritual é ele que nos instrui como devemos fazer. Quando nós estamos num estado de escuridão e abandono, né? Quando nós estamos passando por algum momento de trevas, né? Trevas no sentido assim de não ver ali, naquela situação que nós estamos passando, uma solução imediata, uma força para resolver, para a gente conseguir ver ali a presença dele, assim, resolvendo a situação. Ele primeiro nos deixa passar por situações e depois, se nós nos unirmos a ele em meditação, em reflexão, para tentar entender o para quê que aquilo aconteceu. Esse para quê é muito importante, nós termos sempre essa consciência, né, de que tudo tem um para quê. E nós precisamos meditar sobre as coisas que nos acontecem, principalmente nessas situações mais intensas, né, de escuridão, de trevas, né, quando a gente não vê ali uma solução naquele momento. Então nós vamos depois, meditando, vamos compreender o para quê que ele permitiu. E temos que ficar atento, né, com as palavras dele no livro do céu,
com as correções que Ele permite que nos aconteçam através de pessoas da nossa própria família, muitas vezes, para quem é casado, do esposo, né? Para Ele é a voz, Ele é a autoridade ali no lar, Ele é que vai nos corrigir. Então nós precisamos ficar atento a isso, para que nós possamos entender o que Ele quer realizar na nossa alma. Ele vai utilizar de pessoas, de situações, de acontecimentos no nosso dia a dia para nos mostrar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está fazendo na nossa alma, nesse trabalho, nesse início desta caminhada para se receber o dom da divina vontade. Ele quer que nós entendamos de uma vez por todas que a criatura, ela tem uma inclinação para o mal e que todo o bem que ela é capaz de fazer vem dele. E assim como aconteceu com a Luísa, né, vai acontecer conosco. Ele, depois que perceber que a criatura realmente tem a intenção de viver na divina vontade, ele vai começar a falar no nosso interior. Ele vai falar claramente. Ele vai dar o dom da ciência infusa, que é a compreensão de tudo aquilo que ele está fazendo. No início, a gente vai sentir como um flash de luz na nossa mente. Ele mostrando, ele ensinando, ele nos dizendo o que fazer. Em muitas situações, não o tempo todo, mas à medida em que nós vamos crescendo, né, no conhecimento do livro do céu, que nós vamos compreendendo o que é viver na divina vontade, o que é o esvaziar-se de si mesmo, o que é o nada, né, o morrer para o próprio eu, né, para a própria vontade. À medida que nós vamos crescendo nesse conhecimento, ele vai nos preparando, né, para cada vez mais estarmos conectados com ele. Mas isso vai depender mais de nós do que dele. É preciso que a criatura realmente tenha a disposição de querer, né, viver essa santidade dela, que ela queira realmente compreender, que ela queira entender. Porque no início parece muito difícil, mas se a criatura insiste, se ela permanece fiel, né, ele vai realizar isso na criatura. Mas vai depender dela desejar, dela realmente ter vontade de ter a vontade de Deus reinando na vida dela. E nesse trecho em que Jesus diz: agora vais me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos, as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência, né? No momento em que nós estivermos passando por alguma dificuldade, não conseguimos ver, né, ali uma resposta de Jesus, né? O para quê daquilo, né? Depois que passou a situação e a gente meditar e não conseguir compreender, né? A Luísa tinha Jesus, né? Jesus que aparecia sensivelmente para ela e conversava com ela, né? Da forma como está descrito aqui. Mas nós, no nosso canal Fiat Voluntas Tua Brasil, né, temos a Aline, né, que foi escolhida para essa missão de ser esse Jesus para nós. Nós, quando temos algum medo, alguma dúvida, alguma dificuldade, nós, né, imediatamente nós recorremos a ela. Né? Nós temos um grupo do WhatsApp, lá no canal tem um contato da Aline, para quem quiser, né, ter mais conhecimento, tirar dúvidas, fazer perguntas. A Aline está à disposição para poder explicar, né, com mais detalhes e poder ouvir, né, e ela faz isso conosco. Então nós
temos uma meditação diária dos trechos do livro do céu. Quando surge alguma dúvida, nós esclarecemos no grupo, um ajudando o outro ali a compreender tudo que é necessário para se ter essa vida na divina vontade, para se ter essa santidade das santidades, que é a santidade que Jesus trouxe para esses tempos atuais, essa santidade interior, onde a alma está totalmente conectada com Deus através de Jesus vivendo dentro de nós, e não é nada exterior, é tudo interior. Então, a Luísa narrou as tristezas dela para Jesus, e nós narramos as nossas tristezas, né, as nossas dúvidas para o grupo, né? E aí alguém, né, traz uma luz, traz uma experiência que viveu, né, da mesma forma, um exemplo de como ela agiu, e aí a gente vai crescendo no conhecimento e vai, né, tendo esse relacionamento com Deus na divina vontade. E o que Jesus disse para Luísa aqui, né, tens feito mal por estares tão perturbada, não sabes que eu sou o Espírito de paz? É isso que acontece com quem vive na divina vontade. Está sempre com esse espírito de paz. Haja o que houver, depois que já tem a compreensão do que é a cruz, né? O para que serve as adversidades, tudo tem um para quê, um propósito. E a gente não se perturba mais com nada, né? A Luísa, ela está passando por essa experiência, ela está aprendendo, Jesus está ensinando para ela. E nós aprendemos com Jesus e com ela no livro do céu. Então ele diz, a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração quando em oração não pode se recolher. Se a gente estiver passando por alguma tribulação, alguma dificuldade e a gente não conseguir, né, se recolher em oração para, né, tentar compreender o que está acontecendo, ele diz, eu não quero que pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não. Ele não quer que nós não pensemos em nada, que nós apenas passamos aquele momento sem nos perturbar, e depois que nós vamos ter a compreensão daquilo que aconteceu. Porque ele diz que se a gente não se perturbar, nós não vamos nos distrair, nós vamos ficar atentos para vivenciar aquele momento, para compreender o que Jesus está fazendo com a nossa alma naquele momento, qual é a purificação, qual é a reparação, o que ele quer, né, de nós com aquela situação que ele permitiu que acontecesse. Mas quando nós estamos perturbados, né, quando nós estamos nesse estado de sofrimento, de passando por algum problema que não conseguimos nos recolher em oração, ele diz que a primeira coisa que ele faz é que nós nos humilhemos, que nós nos confessemos merecedores desse sofrimento, né, colocando como humildes cordeiros na mão do carrasco, que enquanto o carrasco está para matar, né, o cordeiro, ele está lambendo as mãos do carrasco, porque ele está totalmente ali sem pensar em nada. Ele está totalmente entregue ali nas mãos do carrasco. E ele diz, então tu, enquanto te vês espancada, batida, sozinha, vai se resignar às santas disposições, vai agradecer a Jesus por estar passando por aquela situação de humilhação, de solidão, de abatimento. Nós temos que agradecer, né, dar glória a Ele por estar passando por aquilo, porque Ele está trabalhando a nossa alma, porque Ele quer a purificação da nossa alma, porque Ele quer fazer dali uma morada para Ele. Então, Ele mostra essas situações que estão dentro de nós, que precisam ser transformadas. Ele mostra para nós, para que nós possamos fazer a limpeza da nossa alma, do nosso coração, para Ele vir habitar ali dentro, porque Ele só habita no lugar onde está totalmente vazio,
Ele não pode trazer as coisas dele para dentro de nós, formar o reino dele se o nosso coração está cheio de entulhos, cheio de miséria, cheio de pecados, cheio de apegos, cheios de vícios. Então ele permite tudo isso para trabalhar na nossa alma, né? Para que ele ilumina, né? Ele ilumina as trevas, ele ilumina onde está escuro, onde tem trevas, para que nós possamos ir lá e limpar, deixar totalmente limpo, vazio, para ele vir habitar, né? Deixar nos esvaziar para ele preencher esse vazio com tudo que é ele. E ele diz que fazendo isso, né, o demônio nos vendo humildes e resignados, totalmente abismado no nosso nada, né? Totalmente mergulhado no nosso nada, o demônio não vai ter força para se aproximar de nós. E quando nós acharmos que estamos perdendo, nós vamos estar fazendo grandes aquisições. Nós vamos estar fazendo Jesus vir para dentro de nós, fazer a morada dentro da nossa alma. E o sofrimento, por mais difícil que seja, como esse que a Luísa diz, né, que ela não conseguia mais ficar horas e horas e horas, né, com Jesus depois da comunhão. Para ela era o maior sofrimento esse, né? E nós passamos por vários sofrimentos, várias dores na nossa vida. E Ele quer que nós nos unamos nesses momentos ao sofrimento dele no Getsêmani, onde ele sentiu o coração dele pressionado como que uma prensa por causa das dores dos nossos pecados que ele estava sentindo ali, e reparando e perdoando, a ponto de suar sangue vivo. Então ele quer que nós comparemos sempre a nossa dor à dele, e aí nós vamos fazer companhia para ele no sofrimento, ali no Getsêmani. Então, quando nós nos encontrarmos cheios de tristeza, de angústias e de dores, ele quer que nós nos aproximemos dele e limpemos esse sangue dele, e oferecer essa tristeza que nós estamos sentindo como alívio para a agonia amarguíssima que ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele diz: não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas nós, pensando que com o nosso sofrimento nós vamos confortar a Jesus, nós ficaremos satisfeitos, porque viver na divina vontade é viver para Ele e não para nós. Nós não existimos mais, nós morremos para nós mesmos. Então nós temos que pensar sempre em Jesus, em confortar o coração dele, em fazer companhia para ele no sofrimento, porque ele é muito ofendido, ele sofre muito, ele é muito desprezado, ele é rejeitado. E nós somos as companhias de Jesus nesses tempos em que nós estamos vivendo. E ele termina dizendo: sim, eu vou te contentar. Quando que eu te faltei? Jesus nunca nos falta. Ele está sempre presente, sempre esteve e sempre estará presente em nossas vidas. O que Ele quer é a nossa boa vontade, e Ele nos dará qualquer ajuda que desejarmos, e assim Ele faz. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.